Cerveja é uma bebida que combina perfeitamente com uma mesa de bar, uma boa conversa e os amigos. Por isso, a pauta de hoje agrada a maioria do público. Nós viemos descobrir um pouco mais sobre os tipos de cerveja no mercado. Lucas, quais tipos de cerveja a marca oferece hoje? Hoje a Cevada Pura ela oferece uma linha com mais de 15 tipos de cerveja no mercado. Elas são divididas basicamente entre as nossas cervejas de linhas, que são produzidas ao longo de todo o ano, algumas cervejas colaborativas que são produzidas também com algumas outras cervejarias nacionais e internacionais, e nós temos as linhas especiais, principalmente as Barrel Aged, que são maturadas em barris de carvalho. E hoje, assim, a gente tem mais de 1000 tipos de cerveja, no mundo todo, assim. Como a gente pode dividir esses tipos de cervejas, esses rótulos? Interessante. Hoje existe no mundo inteiro alguns órgãos, algumas associações que trabalham com essa questão de estilos, com essa diferenciação de estilo. Realmente é algo muito complexo quando você vai definir e classificar uma cerveja, porque na verdade quando você classifica, você meio que limita a arte da cerveja, até a própria habilidade do próprio cervejeiro em fazer cerveja. Mas basicamente as classificações bases são pelo estilo de fermentação, o que seria uma lager ou uma ale, uma alta ou baixa fermentação. Hoje nós temos outros estilos de fermentação, fermentação mista, fermentação espontânea. Então você tem subclassificações e além disso você classifica pela escola cervejeira, Ou seja, qual escola ela respeita, qual estilo dentro daquela escola ela respeita. Por exemplo, uma escola inglesa, uma escola americana, uma escola belga ou uma escola alemã. E novas escolas que estão surgindo no mundo, como é o grande fato da cerveja brasileira que está ganhando exponencialmente o reconhecimento mundial. A gente estava comentando aqui que esse ano a gente está tendo um período maior de calor, Isso Certo. também aumenta a produção. Certamente. O consumo da cerveja está basicamente ligado à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o consumo de cerveja por ser uma bebida refrescante. Mas isso não impede o consumo de alguns estilos específicos que você tem basicamente direcionado às partes frias do ano. São uma cerveja mais concentrada, com teor alcoólico maior e um teor de malte maior na própria cerveja. A gente pode elencar algumas situações em que existe um certo tipo de cerveja que melhor se adapta? Claro, certamente. Para um sim. churrasco, por exemplo, qual é o melhor tipo de cerveja? O churrasco, é importante a gente ter em mente que a cerveja ela vai estar acompanhada por um consumo de comida, Então, na verdade, a gente tem um consumo de comida proteína, que é uma proteína mais pesada, uma comida mais pesada. Então, a gente realmente indica as cervejas mais leves relacionadas ao churrasco. Quando a gente fala, é muito interessante falar sobre isso, quando a gente fala em cervejas leves, a gente não fala basicamente de uma cerveja Pilsen tradicional, porque hoje você tem uma variedade muito grande de cervejas que atende esse tipo de ambiente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de algumas cervejas que a gente tem que seriam ideais para um churrasco. A gente tem basicamente uma Session Tropical IPA. O que é uma Session Tropical IPA? É basicamente uma cerveja elaborada dentro de uma receita de uma IPA, uma cerveja mais lupulada, porém com uma refrescância extremamente maior. Temos uma German Pilsner, que é basicamente uma escola alemã, uma Pilsen dentro daquilo que a gente conhece como Pilsen hoje no Brasil, mas respeitando a escola alemã, que tem um pouquinho mais de amargor, uma cerveja altamente refrescante. Dentro da escola alemã ainda, nós temos a Weissbier, que é uma cerveja de trigo. Um grande xodó da Cevada Pura, que é uma cerveja Pilsen, Lemon Drop. Por que Lemon Drop? Por que ela chama Lemon Drop? Essa cerveja ela leva limão na receita? Não. Basicamente isso é uma característica do lúpulo que é adicionado nela. Uma cerveja totalmente refrescante com um amargor um pouquinho mais elevado. E para um happy hour depois do trabalho, num barzinho com os amigos? Legal. O happy hour eu acho que a pessoa não deve, digamos, se limitar em relação à cerveja. Realmente é o seu momento, é um momento de às vezes ter experiências novas e até mesmo compartilhar com seus amigos presentes. Toda linha de cerveja refrescante é altamente recomendada para um happy hour, porque na verdade você vai ter um ambiente totalmente alegre, totalmente espontâneo. E para os dias mais quentes, que a gente tem muito aqui no Brasil? Os dias mais quentes, eu indicaria basicamente as linhas de cervejas lagers, que são basicamente cervejas derivadas da Pilsen, ou uma própria Irish Red Ale. Uma Irish Red Ale é uma cerveja lager também, que tem um alto drinkability, ou seja, você consegue beber ela em certas quantidades maiores do que as cervejas que são mais encorpadas. A maneira como a cerveja é servida
altera no seu sabor? O copo, a temperatura? Isso é muito controverso entre os próprios cervejeiros, tá? Eu acredito, eu sou da linha que acredita que sim, que na verdade não só a própria temperatura, mas que o próprio copo tem influência na cerveja. Mas Lucas, por que um copo teria influência na cerveja, no modo de você beber a cerveja? Basicamente porque o copo ele possui diferentes formatos, diferentes materiais. Isso na verdade, o formato do copo vai influenciar na exposição de alguns aromas à própria cerveja ou na retenção desses aromas, bem como na troca térmica da cerveja com o ambiente. Então realmente, no meu ponto de vista, eu concordo que o copo influencia totalmente no paladar da própria cerveja. Não só o copo, às vezes até o jeito que a cerveja é servida. E que dica você deixa aí para quem está nos assistindo para apreciar melhor a cerveja? Eu acho que bebam uma boa cerveja, né? Mas qual a definição da gente beber uma boa cerveja? Eu acho que a gente tem que respeitar os próprios gostos, realmente trabalhar dentro daquilo que a gente gosta de cerveja. Às vezes tem pessoas que falam, eu não gosto de uma cerveja mais amarga, eu gosto de uma cerveja mais leve, uma Pilsen, uma Weiss, por exemplo. Não tenha vergonha disso. Eu acho que o importante é você beber aquela cerveja que te faz sentir bem. Porque quando a gente bebe a cerveja, na verdade é um encontro entre o seu estar e a própria cerveja. A gente tem que estar preparado para beber ela. Não adianta a gente beber algo que a gente não vai sentir prazer algum. Então beba aquilo que você gosta. Lucas, muito obrigada. Imagina. E você aí de casa, mande pra gente qual tipo de cerveja que você mais gosta. Até mais. Mais um Câmera P7 acaba por aqui. Dessa vez eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, porque foi tudo aí pedido de vocês, hein? Qualquer dúvida ou mais sugestões é só encaminhar e-mail para câmera@p7.com ou nas nossas redes sociais. Redes sociais que são YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e o MyClass, rede social exclusiva do PSEG, e também o novo canal do YouTube, Botão da Excel. Coloca aqui, pessoal. Gente, dá uma olhada no Botão da Excel, se inscreva, por favor, se inscreva. Vamos levar esse programa pro mundo, pro universo e tudo mais. E deixe seus comentários aqui também do Novo Tips, que o Botão vai ficar feliz, hein, sabia? Vai, cara, por favor. Por favor, é verdade. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau.